Olá, meus queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, os amigos aí da Sociedade Sajap, do Japim 2, né? É um prazer estar me dirigindo a vocês para, neste momento, compartilhar com vocês uma recapitulação breve dos capítulos 16, 17 e 18 do livro Eventos Finais. Querido, eu quero aqui dizer para você que para mim é um motivo de muita alegria ter tido essa oportunidade de estar aqui compartilhando com você esta palavra tão maravilhosa. E desde já eu quero fazer um convite, se você ainda não fez, para você fazer o quanto antes, que é exatamente ler o livro Eventos Finais. Eu penso que no momento em que estamos vivendo da história do planeta, da humanidade, nada mais propício do que nós fazermos deste livro como nosso livro de cabeceira. Nós deveríamos estar estudando um pouco mais sobre esse livro para estarmos sempre atentos, alertas aos acontecimentos finais da história deste mundo. Eu vou aqui fazer um breve resumo, porque realmente o assunto é simplesmente maravilhoso. Esses capítulos que eu vou aqui me ater, nós poderíamos fazer, na verdade, até vigílias em cima desses capítulos. Mas eu, acreditando que você já está lendo, vou apenas aqui recordar alguns pontos, citar alguns textos para a gente estar aí, então, tirando algumas conclusões sobre a palavra do nosso Deus, tá bom? Então, acompanhe com a gente, então, o capítulo 16 do livro Eventos Finais, tem como título O Fim do Tempo da Graça. Já começa dizendo que o tempo da graça vai ter um fim, vai ter um término, ou seja, enquanto estamos vivendo no tempo da graça, há possibilidade de salvação. Enquanto estamos vivendo no tempo da graça, as pessoas conseguem perdão, conseguem salvação, mas existe um momento da história deste mundo em que vai acontecer o fim do tempo da graça. E olha só o que ela começa dizendo. Ela diz assim, Ellen White diz o seguinte: tem-me chegado cartas perguntando se tenho qualquer esclarecimento especial quanto ao tempo do fim da graça. E respondo que tenho apenas esta mensagem a dar, que agora é tempo de trabalhar, enquanto é dia, pois vem a noite, quando ninguém pode mais trabalhar. Então, Ellen White já começa o capítulo dizendo, olha só, está todo mundo me perguntando, maior indagação, as pessoas estão aí querendo saber o que está acontecendo e tal. Quando é que vai acabar o tempo da graça? Ela responde da seguinte maneira, olha, o que eu sei te dizer é que estamos vivendo no tempo que precisamos pregar, trabalhar enquanto ainda é dia. Meu querido, esse é o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós vivemos ainda, quando temos tempo de graça, é exatamente esse o tempo de trabalharmos, de focarmos a nossa vida espiritual para o trabalho do Senhor. E ela continua dizendo, o que é a imagem da besta? Isso aqui também achei interessante. Qual é a imagem da besta? Como que ela vai ser formada? E aí ela vem dizendo o seguinte, que a imagem é feita pela besta de 2 cornos. E é uma imagem, a primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, ou seja, do papado. E ela continua dizendo, quando se corrompeu a igreja primitiva, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou apoio do poder secular. Ou seja, está dizendo que a igreja primitiva, quando ela quis dominar o mundo inteiro, impor ali, quem sabe, uma opressão da fé, né? O que eles fizeram? Eles conseguiram aceitar os costumes e ritos pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Toda vez que um grupo se levanta contra a verdade de Deus, contra o povo de Deus, perde-se o Espírito e o poder de Deus. É o que ela está dizendo aqui. Perdeu-se o Espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo,
procurou o apoio do poder secular. Ou seja, o que aconteceu com a igreja primitiva, que se tornou depois, logicamente, a igreja romana, né? A igreja romana, de Roma. A igreja romana, o que ela fez? Ela usou o poder secular, tá certo? Uniu religião e política. Religião e política. E aqui só um parênteses, né? Nós estamos vivendo um momento em que realmente é um pouco complicado. É óbvio que eu não quero aqui defender direita e nem esquerda, até porque a nossa defesa é os céus e é para lá que nós estamos indo. Mas nós sabemos e podemos nos alegrar que quando o mundo político está se voltando para a religião, o que vai sair disso aí nós já sabemos, né? É muito provável e a tendência é que o governo político ele precisa do apoio religioso e o religioso do político, e depois eles vão se unir e vão escolher uma só religião para ser a religião do Estado. E quando o Estado define qual vai ser a única religião, nós já sabemos que todas as outras vão ser religiões consideradas como erradas, né? Consideradas não como a certa. Por isso, queridos, não temos que ficar tristes, nem chateados, nem torcendo contra, porque nós sabemos que isso precisa acontecer. E aqui nós estamos vendo que a imagem da besta, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai fazer as mesmas coisas que a besta fez, que o papado fez. Continuando, ela diz o seguinte, Ellen White, a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata, que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Se prestou atenção, eu vou ler de novo aqui para você. Olha só, presta atenção. Aí as pessoas ficam perguntando, mas o que é a imagem da besta? Quem é a imagem da besta? Presta atenção, ela diz assim, a imagem da besta, entre aspas, representa a forma de protestantismo apóstata, ou seja, é uma religião que se diz protestante, mas que já está apostatado muito tempo do que Martinho Lutero começou com o protestantismo lá atrás. Então a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata, ou seja, que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Ou seja, a imagem da besta é quando o protestantismo, que vai estar completamente apostatado, ele vai agora buscar o poder civil, podemos dizer o poder político, né, para a imposição dos seus dogmas. Então nós vamos ter então a imagem da besta. Ok? Pegou aí? Muito bem. Outro subtópico aqui, né, diz assim, o tempo da graça terminará repentina e inesperadamente. Olha o que a Ellen White diz pra gente. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Termina o tempo da graça. As intercessões de Cristo cessam no céu. Esse tempo, afinal, virá repentinamente sobre todos. E os que não purificarem a sua alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Oh, meus queridos, olha, é por isso que eu louvo o nome de Deus por essa pandemia. Presta bem atenção, eu não estou louvando a Deus pelas mortes, não é não. Eu estou louvando a Deus porque Deus está dando para você e para mim uma oportunidade, queridos. O nosso cristianismo, o adventismo em si, quem tem pelo menos um pouquinho de imaginação espiritual, um pouquinho de toque de Deus, estão percebendo que esse momento que estamos vivendo é apenas um momento para dar aquela chacoalhada, sabe? Eu penso que Jesus está usando esse momento que estamos passando agora para tentar acordar o povo dele. Porque imagina se o tempo de graça chegasse no final e não tivesse umas chaculejadas como essa que nós estamos passando, muitos de nós iríamos ser pegos de surpresa. Olha o que ela fala aqui, olha. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. É óbvio, nós já sabemos disso.
termina o tempo da graça. Olha aí, Jesus saiu do santuário celestial, do lugar santíssimo, ou seja, acabou o tempo da graça. As intercessões de Cristo cessam no céu, acabou, não vai ter mais intercessão. Pecou, meu amigo, não tem mais jeito. Esse tempo, afinal, virá repentinamente sobre todos, e os que não purificarem a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Então, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. A gente está chegando no momento que a gente precisa parar com esse negócio de brincar de ser cristão. Irmão, não tem jeito não. Eu sempre ouvi papai, meu pai é adventista, né? Eu nasci num berço adventista. E meu pai sempre disse isso: filho, não está na hora da gente ficar brincando de ser cristão. E às vezes a gente usa essa expressão como se em algum momento da nossa caminhada cristã nós tivéssemos essa, não vou dizer esse, talvez não tivéssemos esse direito, né? Não, todo cristão tem um direito de brincar de ser crente. Ou seja, em outras palavras, todo adventista tem ali um tempo para ficar frio na fé, para levar uma vida cristã mais ou menos, porque a gente sabe dos últimos acontecimentos, e aí quando tiver tudo acontecendo na hora, os últimos acontecimentos, a gente fica firme de novo. Olha, isso não deve existir, porque isso é um engano muito grande para você e para mim, porque vai que não dá tempo. E aí, você vai fazer o quê, meu querido? Não vai ter mais o que fazer. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele ainda dá essas formas de despertarmos, né? E Ele fala, olha, quem não for obediente a Deus, quem não estiver ligado, purificando a sua alma pela obediência à verdade, serão encontrados dormindo. Querido amigo, está na hora de você começar a se voltar para a verdade. Quero falar aqui agora para você, jovem, que nasceu nessa igreja assim como eu. Você, jovem, que está nas fileiras dessa igreja há muito tempo. E quem sabe, porque você entrou nas fileiras da faculdade agora, você está com a sua mente anuviada, está com a sua mente sendo entorpecida. Existem pessoas lá que estão zoando, literalmente falando, zoando da sua fé, meu querido. E a gente às vezes se deixa enganar com isso. E às vezes a gente quer começar a esconder para debaixo do tapete, para bem longe, quem somos de verdade. Irmãos, Jesus precisa neste momento de homens e mulheres, de jovens e adultos e crianças que sejam obedientes à palavra de Deus. O livro de Romanos, hoje eu estava lendo o livro de Romanos capítulo 2, dá uma lidinha lá. Paulo ele vem falando forte para os gentios e os judeus. Eles vêm falando o seguinte, resumindo, que os judeus eles são muito bons para pregar, mas eles estavam não vivendo de acordo com o que eles estavam pregando sobre a lei de Deus. E eu fiquei analisando assim, puxa vida, será que nós adventistas hoje também falamos tanto da lei de Deus, falamos tanto que somos o povo da Bíblia? E seja sincero, qual foi a última vez que você leu a Bíblia de verdade, meditando, com sede da palavra de Deus? Qual foi a última vez que nós estudamos a Bíblia para termos um enriquecimento espiritual, de olharmos para a Bíblia e falarmos assim, Bíblia, Deus, fala comigo, Senhor, muda a minha vida? Queridos, nós precisamos hoje, em nome de Jesus, de tomarmos uma decisão, de estarmos purificando a nossa alma pela obediência. Obediência às vezes dói, obediência às vezes requer da gente uma decisão firme. Mas se nós não tomarmos essa decisão, queridos, não seremos purificados. E quando o tempo da graça chegar, o final do tempo da graça, seremos encontrados dormindo. Para terminar esse capítulo, eu quero dizer para você aqui sobre outro tópico que a Ellen White fala para a gente. Os homens estarão inteiramente absortos nos negócios. Ela vem falando aqui sobre que quando Ló advertiu os membros da sua família da destruição de Sodoma, eles não quiseram atender às suas palavras, mas o consideraram um entusiasta fanático. Olha aqui. A destruição que ocorreu encontrou-os desprevenidos. Assim será quando Cristo vier. Agricultores, negociantes, advogados, comerciantes estarão inteiramente absortos nos negócios. E o dia do Senhor virá sobre eles como um laço. Tá vendo? Então a gente às vezes está aí na igreja, vai na igreja sábado, domingo, quando vai na quarta? Quando vai? Isso aí é outro assunto, né? Outro assunto. Quando vai?
Sábado, quando vai para a igreja, chega lá, olhe lá para a hora do culto divino. E ainda acha que está fazendo uma grande coisa, como se estivesse fazendo um favor. Não sei para quem que está fazendo favor, né? Não, eu estou indo para a igreja sábado, não dá para chegar às 9 horas, 8h30 não. É muito cansaço e tal, eu vou chegar lá às 10 horas por aí. Querido irmão, bota a cabeça, pensa, bota a mão na consciência. Aí durante a semana a gente se acaba de trabalhar, já reparou? Se acaba de trabalhar. Chega a segunda-feira, meu amigo, se tiver que acordar às 5 horas da manhã, está acordado segunda-feira. Para ir trabalhar. Não, eu tenho que trabalhar. Sai do trabalho, trabalha o dia todo. Chega de noite, tem que estudar. Vou para a faculdade. Tá errado? Não. Negativo. Mas negativo mesmo. Do suor do teu pão comerás, do suor do teu rosto comerás o teu pão, disse Deus, não foi isso? Tem que trabalhar mesmo. E coitado daqueles que não trabalham. Mas só tem um detalhe. Você não pode deixar com que o seu trabalho, com que as suas atividades diárias atrapalhe o seu relacionamento com Deus. É isso que ela está dizendo aqui. As pessoas estão tão envolvidas no seu trabalho, nos seus estudos, no seu mestrado, no seu doutorado e tal, e vamos conquistar, vamos ganhar mais dinheiro, e que quando chega não estão nem ligados sobre a volta do Senhor. Será que Deus está permitindo essa pandemia no mundo inteiro para as pessoas acordarem? Quando pastores, agricultores, negociantes, advogados, grandes pretensos, bons homens exclamarem paz e segurança, sobrevirá então repentina destruição. Lucas relata as palavras de Cristo de que o dia de Deus vem como um laço. A figura aqui que ela está dizendo, queridos, o dia do Senhor como um laço, é uma figura de um animal andando na selva em busca da presa. E eis que, de repente, esse animal ele é apanhado disfarçadamente pela armadilha do caçador. É assim, o animalzinho está lá no meio da mata e tal, fazendo suas atividades normais, despreocupado. Quando, de repente, aparece a armadilha e leva. Esse é o laço sobre a volta do Senhor. É dessa maneira, as pessoas estarão realmente totalmente tranquilas e despreocupadas com a vida. O caráter não pode ser transferido. Olha que coisa interessante, eu me arrepiei quando eu reli esse texto aqui. Solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver. Presta atenção, querido. Eu quero morrer por Cristo. Não, querido. Mais difícil do que morrer por Cristo é viver por Ele. Deu para entender? Mais difícil do que morrer por Cristo é viver por Ele. Porque morrer por Cristo é uma decisão, é um momento. Vai negar Jesus ou não? Não, eu não nego. Então tudo bem, então você vai morrer. Puf, morreu. Mas viver por Cristo, queridos, é uma vida inteira. São 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 anos por Cristo. É muito tempo, são muitas decisões. Solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento e palavra e ato de nossa vida será novamente enfrentado. O que fazemos de nós mesmos no tempo da graça, isso havemos de permanecer em toda a eternidade. Ou seja, o que nós estamos fazendo agora aqui no tempo da graça, esse caráter que nós possuímos, ele vai ser levado por toda a eternidade. E ela diz assim, a morte traz a dissolução do corpo, mas não opera mudança de caráter. Deu para entender? Às vezes a gente fala assim, já reparou uma coisa? Que só morre gente boa? Você já pensou nisso? Já reparou isso? Rapaz, eu fico assim, gente, assustado. Só morre gente boa, é ou não é verdade? Rapaz, quando você está no velório lá, fulano era tão bom, gente boa, fulano era tão bom. Mas quando era vivo, era um brigueiro danado, um brigueiro, uma confusão, né? Mas quando morreu, pronto, virou um santo. Não, queridos, quando a gente morre, o nosso caráter não fica bom, não, porque a gente morreu, não, negativo. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera mudança de caráter. Não é porque a pessoa morreu que ficou boazinha, não.
Se ela morreu com caráter ruim, ela continua com caráter ruim. E a vinda de Cristo não nos muda o caráter. Olha aqui, ó. Ah, não, eu sou assim mesmo, nasci assim, pau que nasce todo, não se direita mais não. É verdade? A vinda de Cristo não nos muda o caráter. Fixa apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Ou seja, se você tem um defeito, querido, precisa colocar esse defeito nas mãos do Senhor e trabalhar esse defeito para ser corrigido, porque caráter é a única coisa que nós iremos levar para o céu. Sabe como forma um caráter? O caráter forma através de hábitos. Hoje você tem uma vontade de fazer uma coisa e você começa a fazer aquilo. Depois de uma prática, aquilo já se torna um hábito. Várias vezes você fazendo um hábito, isso se torna o seu caráter. Tem gente que tem um caráter nojento, tem gente que tem um caráter sujo, tem gente que tem um caráter podre. Sabe por quê? Porque quando as suas atitudes que levaram a ter um caráter sujo desse jeito começaram, não quis saber de deixar, abandonar o pecado. Mas louvado seja o nome de Deus, queridos, porque caráter, ainda enquanto há vida, enquanto o tempo da graça ainda existe, ainda há possibilidade de você tratar o seu caráter. Vamos tratar o nosso caráter, queridos. Devemos aproveitar o máximo nossas oportunidades atuais. Não nos será concedido outro tempo de graça em que possamos preparar-nos para o céu. Nós devemos nos preparar agora. Preparar o nosso caráter agora. Esta é a nossa única e derradeira oportunidade para formar caracteres que nos habilitem para o futuro lar que o Senhor preparou para todos os que obedecem aos seus mandamentos. Olha que maravilha! Não haverá tempo de graça depois da vinda do Senhor. Não vai ter tempo mais. Ah, quando Jesus voltar, depois eu melhoro. Não, negativo, tem que ser agora. Os que dizem que haverá estão enganados e iludidos. Antes que Cristo venha, a situação será semelhante à que existiu antes do dilúvio. E depois que o Salvador aparecer nas nuvens no céu, ninguém terá outra oportunidade de obter a salvação. Todos terão feito suas decisões. Será aqui e agora. Né? Fazer a moda daquele programa da televisão, né? Aqui e agora. Amigos, esse é o primeiro capítulo, o capítulo 16, na verdade, que fala sobre que nós precisamos, no tempo da graça, mudar o nosso caráter, estar ligados, obedecer a Deus, estarmos obedecendo, purificando a nossa obediência ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. O próximo capítulo é o capítulo 17, e estaremos então já com ele na seguida.